Amados, mais uma vez, boa noite. Bom estar aqui com vocês e essa noite é diferente, né, dos demais PGs que nós temos feito, já fizemos. E vocês viram que hoje o palco está aqui com uma configuração diferente e dizer que hoje estão nesses bancos sentados aqui, não o pastor reverendo Anderson e a sua esposa, a esposa do pastor, mas a gente tem o Anderson e a Rose aqui para poder conversar um pouco com a gente e nos contaram um pouco sobre a vivência deles. Vocês têm recebido algumas informações em relação a esse PG Family e a temática, né, que a gente vai abordar é o tempo. Então, por isso que a gente tem bastante relógio aqui hoje. Mas antes de entrar nesse momento, onde a gente vai ter um bate-papo, então tem algumas perguntas que eu vou estar passando, depois a gente vai abrir espaço para que vocês possam fazer perguntas, né? A gente vai estar moderando aí o tempo para essas perguntas e respostas, mas vocês também vão ter oportunidade de fazer perguntas além das que eu vou fazer aqui. Antes, quero passar algumas palavras para vocês, falando um pouco sobre a palavra tempo, né? No português, o substantivo tempo é masculino e existem duas definições básicas. A duração relativa das coisas que cria no ser humano, a ideia de presente, passado e futuro, período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então, a visão de tempo é aquilo que a gente tem como passado, presente e futuro. E é um tempo que flui, que decorre. E também, uma outra definição é que é um determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorridos, né? Ou seja, uma época. Então, quando eu posso falar daquele tempo, anos 80, anos 90 e por aí vai. Mas na Bíblia, o tempo é pessoal. O tempo não é um recipiente infinito ou uma constante incolor em branco. É moldado pela ação e decisão humana e assume diferentes tonalidades, dependendo do que somos chamados a fazer. Os sábios de Israel tinham muito mais a dizer sobre o tempo do que ter tempo em si. Então, como a nossa temática é essa, tempo, a minha primeira pergunta para vocês nessa noite é que vocês nos contem um pouco sobre como vocês se conheceram dentro do espaço e do tempo. Como que foi esse encontro? A gente está falando de uma época que é importante a gente mencionar antes da conversão, né? Nem eu nem Rosilene nascemos no Evangelho da forma como a gente entende hoje, né? O Evangelho saudável. Então, é uma época pré-conversão, pré-Jesus em todos os sentidos, né? O Anderson é uma época de matinês e bailes, né? No Oriente, Futebol Clube em Santa Cruz, Campestre Social Clube, então é uma época da pesada para o Anderson, né? Então ela também ia nos bailes e nas matinês, né? Nós nos conhecemos assim, mas ele quer saber sobre o nosso encontro, né? Eu já falei que foi no baile, mas eu queria ainda falar sobre a questão da maturidade, né? Quando nós nos conhecemos, nós éramos imaturos em algumas áreas, mas nós tínhamos alguma maturidade muito profunda em outras áreas, né? Então, o Anderson, que conheceu o Rosilene, ele trabalhava desde os 9 anos, né? Dando plantão na farmácia do pai, né? E atendendo o balcão. Na época, eram 29 mil nomes de remédio. O Anderson, com 9 anos, já sabia disso, já conhecia e já lia a letra de médico, que naquela época era pior um pouquinho, tá? Não tinha computador ou digitação, não, era algo complicado, né? E também grandes responsabilidades, né? O Anderson que conhece Rosilene, né? Eu aprendi a dirigir com 9 anos de idade, né? Isso não é muito normal nem para aquela época, né? É muito recente. Eu andava armado com 12, 13, 14 anos.
né? Não é algo normal naquela época, né? Mas a gente, eu acabei tendo um amadurecimento muito grande. Rosilene também, né? Aí você pode falar, né? Trabalhou muito cedo, né? Começou a trabalhar muito cedo. Bom, olha, eu fico pensando assim, meu Deus, como que eu casei? Então vamos lá. Então, gente, a minha família já era um pouco diferente da de Anderson. A minha família era 18 irmãos. É bom falar isso? Meus irmãos são 12 irmãos, tá? São 4 meninas, né? Que são uma bênção, minhas irmãs queridas, meus irmãos também. Mas eles me perseguiam no início, Deixa lembra? Não, fala a verdade. Então, gente, a minha mãe trabalhou também desde o começo, né? Ela tinha... Engraçado que a gente até brincava com ela, né? Poxa, mãe, não tinha televisão na sua época, por que a senhora ficou tão grávida tanto, né? De muitos filhos. Então a gente brincava muito com ela e fazia umas perguntas e ela só ria. Então, é por isso que eu falo, é totalmente diferente da vida do Anderson, que desde o momento que meus pais, por exemplo, a minha mãe era a mulher que cuidava de filhos e meu pai era um pedreiro. E meu pai, ele morreu muito cedo, né, cardíaco, e eu tinha 9 anos e ele faleceu. E minha mãe teve muitas responsabilidades de cuidar dos filhos, todos eles. Eu passei um aperto muito grande porque a minha irmã mais velha, que é a Vera, ela ficava, não sei se vocês, por exemplo, sabem disso, porque a mais velha sempre cuida dos mais novos, né? Então eu sou a caçula. Então ela cuidava de mim. Então ela, quando casou, me levou para morar na casa dela, ela que me levou para a escola. Então tudo que eu aprendi foi através da minha irmã. Então ela que me criou. Porque a minha mãe trabalhava muito e não tinha como cuidar dos filhos. E foi assim, cada um foi cuidando de si, e a minha irmã mais velha, como viu que era mais nova que sou eu, ela cuidava de mim. Caçula de uma família muito grande, imagina só o que eu não passei, né? No meu caso, eu costumo dizer, né, eu criei meus filhos com um lema: liberdade vigiada. Eu creio que é o melhor método de criação de filhos. Eu não tive isso, eu não tive essa liberdade vigiada. Embora minha mãe, né, disciplinasse muito, minha mãe disciplinava a questão de casa, né, briga entre eu e Cleito, né, que a linha é bem mais nova, arte em casa, aí minha mãe disciplinava, né, tirava nota ruim na escola, vai sandália havaiana, eu sou todo marcado de sandália havaiana. Mas como eu me tornei maduro nesse sentido profissional muito cedo, meu pai, ele era meio desligado com relação a isso. Então meu pai só queria que eu chegasse lá na farmácia às 7 horas, fechasse a farmácia às 22 horas e vai lá, pega o carro, passeia, sai, não tem hora para voltar. Então eu tive uma liberdade não vigiada. E isso vai trazer transtornos, né? Mas eu acho que a gente ainda não respondeu, né? Eu, quando conheci Rosilene, eu tinha 15 anos, né? E ela tinha 13. Então, assim, nós nos conhecemos com essa idade, né? Nesse meio todo que eu estou falando, já tinha 6 anos de trabalho e ela já trabalhava desde os 11, mais ou menos, também. Vocês pincelaram um pouco, né, sobre esse relacionamento entre seus pais e vocês, relacionamento entre irmãos, mas falando um pouco mais sobre essa questão familiar, né, vocês com os pais, assim, o que vocês conseguem notar de contribuição e de, talvez,
pontos que vocês trouxeram para o relacionamento de vocês, que vocês conseguem observar no relacionamento de vocês com seus pais e de vocês com seus filhos e como casal? Então, eu acho que nós dois podemos falar, né? Nós tivemos, eu vou falar por mim, eu tive uma família maravilhosa. Eu posso dizer que uma criança infeliz, que meu pai foi mal, que minha mãe foi má, não. Né? Meu caráter, tudo que eu sou, eu devo aos meus pais. Meus pais foram maravilhosos, meus pais foram fantásticos. Eu tenho muitas memórias de passeios com os meus pais, muitas memórias de churrasco. Então, eu tive uma infância, uma adolescência feliz, né? A adolescência final já foi casado. Agora, aí tem uma diferença quando eu falei sobre família disfuncional no domingo, e que eu vou falar um pouquinho hoje mais adiante, né? Isso tudo era muito instintivo, não era algo de sabedoria. Tanto minha mãe e meu pai sabiam que precisavam trabalhar e cuidar dos filhos, mas era o instinto natural do homem. Só que criar filhos e manter um casamento instintivamente não é saudável, não é correto. É igual uma fruta, né? A banana não dá para comer de verde, né? Não dá para comer podre. A banana tem um tempo para ela amadurecer. Até hoje eles botam lá, né, química para ela amadurecer mais rápido, mas esse não é o ideal. A fruta, né, pegando a natureza, ela tem o seu tempo para amadurecer e estar pronta para o consumo. Então meus pais foram maravilhosos, mas pelo fato deles não terem sabedoria espiritual e não saberem, né, porque eu acredito que os meus avós não passaram para eles. É efeito cascata, né? O bisavô não passou pro avô, o avô não passou pro... E aí vai. E aí a gente vai construindo uma sociedade adoecida, uma sociedade de pessoas doentes. E que muitas vezes isso não se conta, né? Esse é até o motivo da gente estar falando isso. Aí, o tema, né, do negócio seria a desgraça, lembra? As desgraças do casamento, mas não deixaram eu colocar, não. Então, a gente vai compartilhar algumas dores, porque a única esperança da gente ajudar a geração atual e a nova geração é contando as lambanças que a gente fez e as coisas ruins que aconteceram. Se a gente ficar naquele negócio de pose, a gente não vai ter esperança. Por exemplo, eu escutando aqui a Anderson comentando, a minha família, por exemplo, a minha mãe também não teve ninguém que ensinasse a ela. E eu creio também que nem ninguém ensinou a minha avó. Então foi nascendo, foi criando os filhos dessas formas que eles mesmos não sabiam cuidar e foi criando. Então, eu nasci de uma família também muito amada, nasci de uma mãe muito carinhosa, amo muito a minha mãe e creio que um dia vou vê-la de novo, em nome de Jesus, lá no céu. E a dificuldade mais é que, por exemplo, a diferença de Anderson é que, por exemplo, a minha mãe tinha que trabalhar muito para sustentar os filhos. Então, ela que colocava comida na mesa para sustentar os filhos, e era bastante filhos. E era uma festa muito grande quando ela chegava, e a gente via que ela estava recebendo, e ela também vinha tão feliz quando ela recebia e trazia comida para casa. Então, era uma família muito gostosa. É uma família que eu admiro muito meus irmãos, a minha mãe que partiu, até meu pai. Não tive muito contato com meu pai, mas porque por exemplo, era muito nova e ele, como eu tinha 9 anos, ele morreu e eu não tinha muito contato com ele. Mas o pouco que eu tive, também amava meu pai. A minha família, ela tinha uma situação financeira melhor, né? A de Rosilene sempre foi nessa tensão, né? Uma vida muito dura financeiramente. Mas foi com minha sogra que eu aprendi a comer uma mortadela frita com batata frita, que olha, não tem picanha que tratava não, minha sogra arrebentava, né? Mas pelo fato, por exemplo,
deles fazerem, né, e criarem essa perspectiva de modo muito instintivo, eles trouxeram aquilo que eu chamo de instabilidade. Porque quando a gente faz as coisas por instinto, a gente não tem certeza de que aquele ali é o certo, ou pelo menos plenamente certo. Então teve instabilidade. Por isso que eu acredito, né, o meu avô, né, a família por parte da minha mãe é uma família que nos ajudou durante muitos anos, né, uma família grande também, mas meu pai liderava a família e o que eu sei do meu avô é que ele ajudou na construção de Brasília, depois se tornou quase um dos fundadores de Itaguaí, né, e depois comprou uma grande terra em Santa Cruz. Mas eu sei que o meu avô tinha muito problema com bebida alcoólica. E isso acabou trazendo problemas para o meu pai, porque meu pai se tornou alcoólatra, né? Esse é o motivo pelo qual eu aprendi a dirigir aos 9 anos de idade. Porque meu pai se tornou alcoólatra, meu pai jogava todo o dinheiro que ele ganhou durante o dia numa farmácia, assim, ele perdia o dinheiro, né? E eu via falsos amigos bebendo com ele para pegar o dinheiro dele, para se aproveitar dele. E aí, numa dessas bagunças, eu peguei o carro e fui dirigindo para casa, mas isso trouxe muita instabilidade. Tanto que uma das coisas que mais me fere é traição, né? Até hoje eu estou num processo de cura, porque a traição me fere muito, porque tem um desdobramento que a gente vai falar na segunda fase, né? Na segunda etapa, no final do mês da família, mas meu pai foi muito traído, muito traído. Isso trouxe marcas profundas para o meu coração. Então, eu tive uma infância maravilhosa, feliz, mas com uma instabilidade terrível, né? Imagina, meu pai saía de casa 4 horas da manhã, chegava em casa 11 horas da noite. Toda vez que ele chegava com emoção, né? Às vezes ele não chegava, porque ele chegava completamente embriagado. Teve uma madrugada que a gente levantou com barulho, meu pai estava com meio carro para dentro de um valão. Então, quer dizer, meu pai sabia que tinha que colocar comida dentro de casa, mas meu pai não tinha um mínimo de senso de que os filhos precisavam de um abraço, de que os filhos precisavam bater um papo, de que os filhos estavam entrando na infância, estavam entrando na adolescência e não tinha a presença dele. Isso depois melhora com a Aline, né? Porque a Aline é uma espécie de última gota, mas eu e meu irmão, nós sofremos muito essa ausência do meu pai, porque até certa parte, né? Até os 8 anos, meu pai trabalhava no Jardim Botânico. Meu pai era comerciante, depois que ele funda a farmácia em Santa Cruz. Então, o meu emocional era algo extremamente terrível, financeiramente. Meu pai conseguia ficar milionário em um mês e falir no outro. A gente conseguia ter todas as roupas do mundo em casa numa fase da nossa vida e numa outra fase precisar dos meus tios comprar uma blusa de frio porque a gente não tinha. Então, presta atenção só, eu tô com 52 anos... preste atenção que eu me lembro vividamente disso, de estar frio e eu não ter uma blusa de frio para colocar. E aí minha mãe ter que chorar para os meus tios, né, irmãos dela, para eles colocarem dentro de casa. Não tem um adulto feliz, um adulto que vai crescer, que vai se desenvolver de um modo saudável vivendo essa pauleira. Entendeu? O pai embriagado, o pai que trai a mãe que não abre o coração, está ficando depressiva dentro de casa, a mãe que não consegue conversar, o filho acaba acompanhando isso. E eu presenciei aquilo, eu não sei quantas vezes eu briguei com meu pai, e criança de 9, 10, 11 anos, brigando com o pai, e o pior ainda, brigando com o pai bêbado, tendo que dar banho no pai. Então, o que nós estamos nos propondo a fazer aqui é explicar para vocês, apresentar um pouco dessas coisas para vocês, porque não importa se a gente casou legal, não importa que tenha sido legal e que a gente hoje já conheça Jesus. Podem ter traumas no nosso coração que a gente precisa de tratamento.
E muitas pessoas, elas confessam Jesus e dizem assim, tá tudo legal. Não, isso ali eu não levei para o coração, isso ali aconteceu, né? Às vezes a gente vive a vida cristã assim, não. Mexe muito na cabeça de uma criança, né? O Rosilene vai falar alguma coisa sobre essa parte? Então, mexe sim. A criança, ela leva tudo para o coração. Então ela leva muitas coisas para o coração, ainda mais o passado dela. Porque, por exemplo, a minha mãe, eu via tudo isso, mesmo quando eu era pequena, mesmo quando eu ficava na casa da minha irmã, eu sentia muita falta da minha mãe. E eu chorava demais, querendo ver a minha mãe e querendo estar com minha mãe. Mesmo que ela não tivesse dinheiro, mesmo que ela tivesse passando os seus apertos, mesmo que ela tivesse sozinha na vida, eu queria minha mãe de qualquer jeito. Eu passei o meu tempo todinho sem minha mãe. E eu chorava demais. Deus, é engraçado que Deus, hoje eu estou falando sobre isso, e muito tempo que eu não falo sobre isso, e é uns momentos muito difíceis sobre a minha vida que eu passei, de que eu chorava demais no final do ano, porque eu não tinha minha mãe para abraçar, e só tinha minha irmã, que eu tinha que abraçar ela como uma mãe, mas para mim não era uma mãe. Então eu chorava demais, sentindo a falta da minha mãe, sentindo a falta do meu pai, sentia a falta do meu pai, mas mais da minha mãe, que eu sabia que ela estava viva e ele não. Então, como a criança passa por esse momento e guarda tudo no coração, é isso que aconteceu. Eu levo até hoje isso e tem vezes que eu me pego muito chorando, porque os filhos guardam muito essas tristezas quando a gente passa no passado e passa esses sacrifícios. A minha mãe, ela não ficou comigo porque ela não queria, ela ficou pelos motivos dela, que ela não tinha como me cuidar. Então ela via que minha irmã estava cuidando mais de mim do que ela. Então, mas ela sabia também que eu amava. Podia, qualquer hora que ela aparecesse, eu amava a minha mãe. Então, ela não tinha isso. Mas com certeza também ela sabia que queria muito ficar comigo. Então é um momento muito difícil. A minha mãe, ela trabalhava e no final do ano também não aparecia, e ficou passando o tempo, anos e anos, e eu fui cuidado pela minha irmã, e o tempo foi crescendo, o tempo foi passando, e eu não aguentei mais ficar com minha irmã, e eu falei, eu vou ficar com minha mãe de qualquer jeito, e fui para a casa dela. Quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, ela me aceitou, ela não falou nada, vem. E é engraçado que minha mãe, ela sempre escondia tudo no seu coração. Ela não desabafava, ela não falava de problemas, ela não falava de dores, ela não falava de doença, ela não falava de nada. Ela não queria passar para os filhos o que ela estava passando. Ainda mais, com certeza, ela também casou muito cedo. E ela, com certeza, só cuidou de filhos e de marido. E isso é interessante porque você vai entender depois. Meus pais já se casam maduros, né? Quando minha mãe me teve, meu pai já tinha 28 anos, então minha mãe provavelmente se casou com 24, 25 anos, né? Mas isso não equivalia à maturidade. A mãe de Rosilene já se casou possivelmente 14 a 15 anos, né? Então foi uma idade bastante nova, né? E o pai dela um pouquinho mais velho. A gente precisa pegar essas informações, né? Porque depois eu vou estudar, né? Minha mãe tem depressão e tem toda aquela história que alguns aqui já conhecem. Eu vou estudar muito sobre família, né? Até porque isso vai gerar até o ministério, né? A gente vai falar um pouco no final do mês. Nós precisamos, e essa é a proposta do PG Family, sentar com calma. Não é para ninguém aqui, né? A gente precisa sentar com calma e refletir seriamente sobre os dramas do nosso coração. Porque o que eu mais vejo é muita gente achando que está com problema espiritual, mas na verdade está com problemas emocionais.
E problemas emocionais precisam ser tratados. Porque se você não estiver bem como pessoa, você não vai conseguir servir. Minha mãe era uma serva, né? Meu pai era um servo. Não tinha uma pessoa em Santa Cruz que não conhecesse meu pai. Meu pai era muito conhecido em Santa Cruz. Era um amor de pessoa. Era um líder nato, né? Arrancava a roupa do corpo. Mas falhou como pai. Minha mãe falhou como mãe. Embora fossem pai e mãe maravilhosos, né? Mas não basta você ser instintivo. A gente precisa de ajuda. E a gente precisa mais ainda, a gente vai falar sobre isso no segundo também, né? Porque a gente afeta nossos filhos. A gente afeta as pessoas que estão ao nosso lado. E uma das coisas mais tristes que eu e Rosilene a gente ouve é a pessoa dizendo assim: eu sou assim, Você vê vários comportamentos adoecidos, você vê assim, atitudes que não são normais, não tem bom senso, mas a pessoa botou na cabeça que a vida dela é daquele jeito, que ela vai viver assim. E a nossa esperança é que, né, aqueles que vão assistir depois, e se alguém aqui se enquadrar, é hora de passar a régua, sabe? De zerar a conta e recomeçar. Porque nós vivemos muitas desgraças. E nós somos sobreviventes, que é o grande tema. Nós somos sobreviventes. É a graça de Deus que fez isso. Mas lembra que nós somos seres humanos. Nós não viemos do nada. Nós tivemos pais, tivemos avós. E precisamos fazer um levantamento, porque às vezes existem coisas que precisam ser tratadas. E a Bíblia vai falar sobre isso de modo muito sério. O que explica? Eu brigar com meu pai embriagado quando ele chegava, isso durante anos. Brigar com meu pai, né, sobre questão de adultério, de traição. E depois, quando eu chegar na fase do final da juventude para uma vida adulta, praticar os mesmos atos. O que explica? Alguém que teve um alcoólatra em casa agora se tornar quase um alcoólatra. Porque dos 16 anos até os 18, o que eu ingeri de bebida alcoólica foi uma coisa absurda. O que explica isso? O que eu vivi, né, nos bailes da vida, nas matinês da vida, nada explica pelo exemplo que eu tinha em casa. Mas não é questão de exemplo, é questão de fraturas emocionais que vão acontecendo ao longo dos anos. E se a gente quer cura, se a gente quer andar com Jesus legal, a gente precisa pensar nisso, né? Eu gosto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente tem a teologia desse versículo. Mas às vezes existem verdades terapêuticas que precisam ser colocadas e tratadas em nós. Às vezes a gente fala assim: meu filho já está criado, minha família... mas você tem um neto, você tem um sobrinho, você tem pessoas que você pode ajudar. Então a gente precisa de um movimento de restauração de família. Não com falsidade, não com querer a família exemplar, não. Mas com humildade, apresentando: eu tenho errado ao longo do tempo. Porque isso a gente... Mas deixa aí, porque hoje tem outra, já foi embora. A hora já está até acabando. Vocês conseguiram, acho que todos aqui conseguiram perceber que, apesar do amor que existia na família, né, que era algo instintivo, né, que era disfuncional e que tinha estabilidade. E como que é para vocês dois chegarem à conclusão que vocês precisavam ou queriam se casar? E quanto tempo, quantos anos vocês tinham quando olharam para vocês dois e pensaram: não, vamos nos casar? Você teve isso? Eu acho que não. Não? Nem eu. Acho que a gente não teve isso, não. Eu acho que a gente não teve isso, não. Eu quero pontuar aqui, porque isso é muito importante, né? Nós tivemos tempos maravilhosos, apesar da imaturidade, tá? Nosso casamento no início, a gente tem muita foto mesmo, muita foto. A gente teve momentos bons, mas instintivamente. Não assim, eu lembro, a gente conversa, né? Aquele passeio em Miguel Pereira, aquele passeio em São Lourenço, a gente não tem clareza de tão imaturos que nós éramos. A gente não tem clareza. Porque eram crianças com uma criança levando, passeando. A fruta não estava pronta. Então a gente não teve muito esse negócio, não. O que a gente sabe
é que quando a gente queima uma etapa, a gente vai queimar outras. Uma etapa vai queimar e vai queimar outra e vai queimar outra. E foi isso que aconteceu com a gente. Porque tanto que o nosso casamento, o que a gente queria era sexo. Esse era o legal. E vamos viver para sempre, né? Vamos viver para sempre juntinho. Mas no fundo, hoje, quando a gente faz uma análise, ela queria fugir de casa e eu também. Eu queria fugir da minha família. Por isso que se a gente cria nossos filhos de um modo incorreto, nossos filhos vão querer fugir da nossa casa. Eu posso dizer que eu queria fugir dos meus pais. E Rosilene queria fugir da família dela. Eu acho que é isso, né? Então, é como o Anderson falou, a gente... Tantas etapas que a gente era para ter e a gente foi pulando. A gente não teve nenhuma que a gente falou assim, nossa, a gente fez isso certo. Essa etapa a gente passou muito bem. Então a gente não teve. E, por exemplo, saiu agora. Quando nós nos casamos? Isso, a pergunta. Então, o que o Bruno falou, eu não tenho. É como o Anderson falou, nós se conhecemos, né? Conhecemos no momento de paixão, de amor, tá? De amor. Nos bailes da vida. Não foi só nos bailes da vida. Foi matinês também, né? Foi no dia a dia. É porque ele gostava de bagunça, eu não, tá? É porque eu sempre fui muito quieta e nunca gostava. Minha mãe, por exemplo, quando ela deixava eu ir no matinê, né? Que quando eu um tempo que eu ficava com minha mãe, ela deixava eu ir no matinê, mas ela ficava na rua. Se passasse daquela hora, ela estava com uma varinha. Então, e 6 irmãos iam fazer a escolta. Então, conclusão, eu tinha ali que cumprir. E se eu não cumprisse, minha filha, com certeza ela começava a falar, e eu já sabia que ela ia me bater. Então, conclusão da situação. A gente, por exemplo, eu era muito quieta na minha, então por isso que foi um choque também para minha mãe tomar essa decisão que eu e ele tomamos. Por exemplo, nós não éramos cristãos. A gente não conhecia a palavra, não sabia o que era Deus, não tinha o amor do Senhor. Então o Senhor, eu não sei por que hoje eu estou falando isso para vocês, que eu vejo que tudo que eu passei, para mim não tem nada assim bom no meu passado. E o Senhor quis que eu contasse isso para vocês. Então eu não sei por quê. Então, o Senhor preparou esse dia. E eu glorifico ao Senhor que Ele está usando a gente com o nosso passado, né? E para falar para vocês a nossa experiência. E não teve pai nem mãe que segurasse, não. Não. Nossos pais tiveram que ir no cartório nos emancipar. Não. Porque a lei não permitia nessa época. Minha mãe ficou admirada porque eu também não saía de casa e conhecia Anderson assim, assado. E Anderson já pediu para namorar em casa. E minha mãe ficou olhando, meus irmãos também. Lembrando que nos 15 anos eu já pedi para ficar noivo. Então foi bem acelerado. A minha mãe achava muito apressado isso e a gente não tinha juízo. Mas sabe aquela coisa tão boa de conhecer um homem e você ter esperança no futuro, ter um casamento, saber que vou ter um casamento com filhos, uma casa, uma família. Então, eu tinha esse pensamento sim. E o que eu fiz? Não, eu quero me casar. E quando minha mãe ou alguém falava comigo, não adianta. Eu já estava decidida que eu queria casar e eu queria casar. E aí eu fiz meu pai dividir a casa dele, que era gigante. Eu falei, não, só vai me dar um quarto, uma sala aqui, um banheiro. Mas rapaz, você tá maluco? Meu pai falava assim, né? Minha mãe, meu filho. Mas eu falei, mãe, olha, já consegui a cama, que eu precisava da cama, uma geladeira emprestada, né? E era uma TV emprestada, uma geladeira emprestada, e é assim que foi, e rápido, né? Foi tudo muito rápido. Éramos 2 crianças. E a gente não tinha dificuldade, gente. Se vocês falassem, poxa, mas você ia ficar casado com 3 cômodos, poxa, mas vocês não tinham móveis para ter na casa.
Tinha só cama. tinha cama. Que Anderson... Eu tenho que enfatizar, né? Então, nós tínhamos uma cama, uma geladeira. Um lugar lá para botar a TV. Não, a gente tinha uma mesa. Acho que era só isso. Não, mas tudo bem, acho que Bruno tá desesperado ali com o horário. Ah, é? O problema é que logo a seguir... você tinha feito a pergunta, eu acho que a gente não respondeu de novo. Rosilene se casou com 16 anos e eu com 18. Entendeu? Então, eu tava com 16 anos mesmo. E eu tava com 17 para 18. E nós se conhecemos assim. Eu queria trazer a foto. Da próxima vez a gente vai trazer. Você não vai acreditar, são duas crianças. Se você pegar a foto, eu vou trazer para vocês. Vocês vão olhar assim, né? Eu acho que no feed eu já botei alguma vez. É uma coisa muito louca. Por isso que nós somos sobreviventes. Estávamos com uma criança no colo, pouco tempo depois. 2 crianças cuidando de uma criança. E aí descobriu que a cama não resolve tudo, né? E uma outra coisa. Como nós éramos imaturos, nós tivemos muita influência de terceiros. Muita gente se metendo na nossa vida, porque nós éramos crianças. Eu vou cortar vocês aqui, então eu vou fazer 2 perguntas, né, para em seguida a gente ir para a última e abrir para o pessoal. Como vocês já começaram a entrar numa outra parte, as 2 perguntas vocês podem responder como uma só ação. Como foi a experiência nesses primeiros anos, já que é um casal imaturo, que provavelmente encarou como uma aventura, vamos, e é isso que a gente quer. E devido a essa imaturidade, quais foram as consequências que foram prejudiciais? Né? O que trouxe de prejudicial para o relacionamento de vocês? Né? Eu vou ser bem breve para fechar e você complementa, né? Eu anotei aqui umas cópias, aqui, umas colinhas aqui de coisas que eu queria falar, mas o que eu descobri é que queimar etapa não gera só queimar outra etapa. Quando a gente queima uma etapa, o boleto de cobrança ele vai chegar, sabe? A fatura do cartão de crédito vai vir. Se fosse só queimar uma etapa e queimar outra, era mole. O problema é que o boleto chega e a cobrança é muito dura. Então, nós tivemos nesse tempo, né, aos 18 anos é que eu conheço Jesus, né, que eu tenho um contato com o livro Força para Viver, e Rosilene passa por ele. Nós nos convertemos em casa, ninguém pregou o evangelho pra gente, mas a conversão, ela também não foi uma conversão saudável, né? Rosilene já viveu um tempo que ela usava a saia até a canela, pode acreditar, porque o marido exigia isso, tá? Na presbiteriana, quando eu conheci Jesus, porque esse era o meu feedback. E aí é onde vem algumas coisas que eu vou falar brevemente, porque a gente vai voltar na segunda etapa. Meu pai era uma pessoa muito nervosa. E eu me tornei uma pessoa muito nervosa, embora eu criticava ele. E uma das coisas que eu destruí meu casamento era exatamente isso. Mas eu não tinha noção dessa situação. Eu era um nervoso que não sabia que era nervoso. E você tem que lembrar que eu tinha 18 anos, mas eu trabalhava desde os 9 anos. Então eu tinha um nível assim de consciência um pouquinho maior. Rosilene tinha 16 anos. Ela tinha trabalhado, mas bem, né, eu tinha muita responsabilidade e ela trabalhava sem tanta responsabilidade assim. Então o nervosismo que eu tinha dentro de casa, hoje eu me envergonho. Era um processo que eu já tinha conhecido Jesus. As brigas começaram a virar um inferno dentro de casa. Era muita briga, você não tem noção, tá? Claro que éramos novos convertidos, mas as brigas. Desequilíbrio de funções, né? Houve desequilíbrio de funções. Eu nunca fui esposo, nunca fui marido, nunca fui pai dentro de casa. Porque eu acompanhei o que minha família tinha me ensinado. Eu saía de casa muito cedo e deixava uma menina com 16 anos com filho em casa. E isso depois vai se repetir, inclusive, quando eu vou para o seminário. Mas isso a gente não vai poder falar, que vai ser na segunda etapa. E aí gerou... Eu vou deixar para você, porque esses são os meus pecados, né? Depois ela fala dos dela. Isso gerou feridas profundas. Feridas profundas levaram anos para serem curadas. Uma confusão mental do inferno, porque depois que a gente cai para se levantar é terrível. E às vezes a gente cai de pé e não percebe. Às vezes a nossa vida emocional está destruída, a nossa família está destruída e a gente não percebe. Porque às vezes a gente não tem ninguém para abrir o coração. Creia no que eu estou falando para vocês.
O nosso casamento às vezes pode estar bom, mas não está melhor, porque existem feridas profundas que precisam ser tratadas. A gente não conseguia se levantar, a gente não conseguia, nem eu nem ela, e a interferência de terceiro prejudicou. Uma coisa do inferno, a gente volta nisso, mas eu prefiro falar para você porque tem todo um contexto. Menções ao passado. Como eu pequei muito e ela pecou muito no início do nosso relacionamento, toda briga que tinha mas você no passado fez isso, você no passado fez aquilo. Isso foi um inferno que foi fraturando o nosso casamento durante muitos anos. E o último aqui, a dificuldade do perdão que a gente enfrentou, e aí eu falo no próximo episódio. Então, voltando de novo na etapas, né, que a gente passou, no nosso início do casamento, que quando a gente casou, que era 1000 maravilhas, e eu via que não era na realidade 1000 maravilhas. Por quê? Porque eu via minha mãe enfrentando muitas coisas e eu lembrava o que ela passou e eu estava passando a mesma coisa. Por quê? Porque eu casei, tive filho, e a conclusão da situação, apesar, eu casei, o primeiro almoço que eu fui fazer era para os meus sogros. Anderson convidou todo mundo e vamos comer, e eu fui fazer comida. Então, era a nossa lua de mel. Mas o papel da esposa é esse, né? Então, cozinhar pro pessoal, né, Augusto? Então, conclusão da situação. Eu tive que passar por isso. E Anderson, eu via que ele era muito ligado com o pai e a mãe. E a gente morava no quintal dos pais. Então, na realidade, a gente não vivia a nossa vida. Vivia a vida dos pais também, junto com tudo que tem direito. Então, a gente comia e a gente sabia o que eles estavam comendo. E eles sabiam o que a gente estava comendo. Isso não é legal, gente. Não é. A gente sofre, mesmo que eu amava minha sogra e meu sogro, mas isso não é legal. Isso também é uma coisa que a gente também tira e vê que hoje não é legal. Eu acho que aqui entra até uma aplicação. Morar próximo de familiares é algo muito ruim. Eu sempre aconselho. Nossa vida melhorou muito quando a gente saiu de Santa Cruz e veio para Angra. Mudou. Eu sempre digo, marido e esposa é marido e esposa. Essa é a nova família. Nem pai, nem mãe, nem papagaio, nem cachorro tem que se meter. A gente teve muitos problemas nessa situação. É claro que o que a gente está fazendo aqui é só uma pincelada dentro da história, né? Não é exagero falar que um livro poderia ser escrito, né? Mas é necessário que a gente conclua. Disso que vocês puderam compartilhar conosco, quais são as lições que vocês podem estar compartilhando conosco aqui, o pessoal que for ver esse vídeo depois, o aprendizado que vocês tiveram, aquilo de útil que pode ser aproveitado na vida de outros? A primeira lição é não morar perto dos parentes, né? Isso eu vi que tem pessoal aqui que concordou. Então, isso morar perto dos parentes, né? Porque o marido, ele, mesmo que ele não queira se envolver com os pais, mesmo que ele ame sua esposa, ele acaba se envolvendo com muitos problemas também dos seus pais. Então, eu sentia que Anderson, ele também queria resolver os problemas dos pais, ajudar os pais. E ele acabou, isso é mais um motivo também, ele acabou esquecendo também um pouco dos seus deveres como marido comigo e com o filho. Então, ele me deixava mais isolada e ele trabalhava muito, porque o pai dele falava para ele trabalhar. E eu ficava sozinha com as crianças. Reproduzindo o que meu pai fez comigo. É mais ou menos isso, né? E eu acho que, assim, nós podemos fechar, né? Eu pontuei algumas coisas. Não há família perfeita, não se iluda com isso, não é o propósito. Mas nós, na nossa experiência, vimos, não só a nossa, mas porque muita gente ajudou a gente,
famílias que se tornaram muito melhores e muito mais saudáveis. Então é possível. Não se contente com o bom, pode ser melhor. Agora, é preciso levar a sério tudo isso, né? Nós aprendemos que é possível ser feliz, crescer, amadurecer, né? Mas é preciso ter maturidade. Se não tiver maturidade, a primeira pergunta que a gente hoje precisa fazer é: eu sou uma pessoa madura? Porque se eu sou madura, fica mais fácil. E eu digo para você, não adianta só o marido. Em alguns momentos, Rosilene lutou sozinha, porque ela falava assim: não tá legal, e eu não ouvia, porque para mim tava legal. Ela cozinhava para todo mundo, ela limpava a casa, tava legal. Eu saía de casa, chegava, encontrava ela, tudo legal. E muitas vezes eu falava para ela: Rosilene, não tá legal. Mas para ela tava legal, porque ela já tinha chutado o balde. Então é preciso a gente cuidar enquanto tá... os dois têm que se unir nesse propósito, né? Mas o que a gente precisa ter é o seguinte: não a família ideal, mas a família real. Por exemplo, atualmente, eu e Rosilene, a gente está vivendo um noivado, porque a gente não teve noivado. Nosso noivado foi de meses. Foi algo muito rápido. A gente assim, em 2 anos foi assim, alucinante. Né? Tanto que quando ela completa 15 anos, a família faz uma festa linda, apareço eu lá com o anel, né, com a aliança, vamos noivar, e os pais dela ficaram loucos da cabeça, né? Mas a ideia de nós compartilharmos aqui a experiência é que casais possam crescer e refletir. Segundo, busca Jesus. Busca Jesus. Deixa eu te falar, no meio de um monte de tragédia, além dos momentos de felicidade que nós tivemos, gente, Deus continua trabalhando. Eu conheci Jesus e preguei para os meus pais, quando eles estavam no fio da navalha, porque ali minha mãe já estava realmente querendo se separar do meu pai. E aí eu chego em casa um dia, não conheço nada de Bíblia, jogo a Bíblia assim, e falo: vocês têm que conhecer Jesus, prego para eles, eles se convertem. Naquele momento, eu tive esse privilégio de pregar para os meus pais, depois de ver meus irmãos também se convertendo no mesmo processo. Veja, às vezes você está passando por situação difícil, às vezes tem áreas, você não pode ter medo nem vergonha, tenha coragem de olhar para o seu coração e identificar que você talvez não é exatamente quem você poderia ser. A gente fala assim: eu sou, você é quem? Quem você é? O que fizeram com você? Porque meus pais eram maravilhosos, mas eles fizeram coisas que não foram legais. De Rosilene também. E isso trouxe dramas que eu levei para o meu casamento. E que hoje a gente não tinha nada. Sobrevivente. Busque a Deus. Busque diálogo. Busque diálogo. Converse sobre isso na sua casa. Procure terapeuta. Procure terapeuta. Né? Eu trato de muitos casos de família, tem casos que eu falo: seu caso precisa de terapia, você precisa buscar um terapeuta. Tenha gente de confiança, a gente vai falar isso no próximo. Não fale da sua vida para ninguém, não fale do seu marido para ninguém. A gente teve experiências terríveis do inferno dentro da igreja. A gente abriu o coração para uma pessoa e a pessoa abriu o verbo para a torcida do Vasco, que é a maior do Brasil. Agora caiu a ficha deles, né? Só vascaíno. Então, busca, você tem que conversar, você tem que abrir seu coração, porque você pode ser um homem melhor, uma esposa melhor, e você pode ajudar seus filhos, seus sobrinhos, né? E, enfim, observe os mais experientes. Né? Observe os mais experientes, né? Eu pude ver o casamento dos meus pais restaurados nos piores momentos da vida deles. Seu Luiz pegou muito, né, seu Luiz? Luizão pegou muito a minha fase, com Rosilene ainda se restaurando, e a fase do meu pai e da minha mãe. Foi uma alegria muito grande. Minha mãe em depressão e meu pai fazendo por ela o que nunca fez. Carregando no colo, indo para tudo quanto é lugar. Foi lindo ver. E minha mãe com depressão dando carinho no meu pai. Foi uma coisa linda. Deus me deu esse privilégio. Por isso que eu digo para você, né? E hoje, Rosilene, assim, ela me apurrinha muito, mas ela é gente boa, né? Ela é gente boa. Mas hoje a gente experimenta muitas coisas que a gente jamais imaginava. Nem nossos familiares imaginariam que hoje a gente estaria prestes a completar 34 anos de casamento.
diante de tudo que eu já falei para você. Eu acho que é isso, né? Senão a hora já foi pro espaço. Como eu disse, o assunto é bem extenso, mas eu gostaria de abrir para 3 perguntas. Então a gente vai combinar o seguinte: 3 perguntas hoje, no próximo encontro essas pessoas não perguntam de novo, a gente deixa para outros. E a gente vai estipular um tempo aí de resposta, 2 minutos para cada resposta. Vou marcar aqui. Você não me conhece, meu nome é Garré. Zileni, tua irmã hoje, onde ela está? Então, ela está... A gente morava em Santa Cruz, né? E minha irmã também mora ainda em Santa Cruz. E ela mora ainda na Avenida Estrada Vitor Duma, na Areia Branca. Então, ela mora lá até hoje. Ela casou, ela teve filhos, né? 2 filhos, meus sobrinhos. E eu fui criada também com meus sobrinhos como irmã, entendeu? E o meu cunhado, né, que era o esposo dela, faleceu, mas ela vive lá ainda. Está viva, né? Boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Kelly. Uma pergunta, nesse tempo, né, de grande turbulência e altos e baixos, teve algum momento de crise severa, de quase divórcio, de quase separação, nesse meio tempo? Teve, mas será cenas dos próximos capítulos. Tudo isso que vocês dois viveram corroborou de alguma forma para o bem que hoje é real na vida de vocês? Eu não ouvi o nome de quem está fazendo a pergunta, eu não sei quem é. Me desculpe, eu me chamo Márcia, e Márcia Bom Tempo, e adorei, gostei muito do depoimento de vocês dois, que eu estou conhecendo hoje. Tá bom, Márcia. Essa é uma pergunta capciosa, né? Porque o que acontece? É perigoso eu dizer que cooperou. Porque quando a gente diz que cooperou, a gente diz assim, né? Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem, e aí a gente referenda muitas vezes escolhas erradas na nossa vida, e a gente diz assim, com todas as escolhas erradas que eu faço, Deus vai levar ao bem. E a nossa ideia é a seguinte: aconteceu, Deus teve misericórdia de nós, mas poderia ter sido diferente. E Deus não teve culpa nisso. Houve todo um problema social, houve toda uma conjuntura de falta de educação, entendeu? E é como eu disse no início, quero repetir, não condeno meus pais, a gente não pode fazer isso, porque eles deram o melhor, alguém ensinou eles assim, e assim vai, entendeu? Mas o que eu não acho justo, Márcia, é assim, a gente poder ser melhor e não ajudar as outras pessoas. Porque Jesus fez coisas maravilhosas, a gente está de pé pela misericórdia, a gente tem contribuído nesses últimos 25 anos, né, com pais que perderam filhos, com casamentos destruídos, a gente tem ministrado o encontro de casais, a gente tem feito aconselhamentos com pessoas, entendeu? Mas a nossa grande ideia, o nosso grande sonho é que a gente ajude pessoas no sentido de que elas precisam aprender que tem coisas que não é Deus que vai fazer. Existem coisas que o marido tem que fazer e a mulher tem que fazer. Quando a gente vai para uma profissão, a gente tem que se especializar. E quando a gente quer ser esposa, a gente tem que se especializar. Quando a gente quer ser marido, a gente tem que se especializar. Quando a gente quer ser pai, a gente tem que se especializar. Então eu digo assim, Deus nos ajudou. Mas poderia ter sido tudo diferente, sabe? E hoje, quem tem oportunidade, na próxima a gente vai falar dos nossos filhos também, né? Que eu mencionei domingo, uma conversa que a gente tem na adolescência deles. Porque a gente aprendeu uma vez, né? Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família. Eu já vi pais fazendo de tudo nesse mundo pelos filhos e depois perdendo seus filhos.
E não tem coisa mais triste. Porque perder os filhos é algo muito triste. É muito triste. Eu acho que é a maior tristeza do mundo. O casamento a gente ainda vai catando cavaco, né? Vai tropicando e vai indo. Mas a gente pensa filho. E a gente entende uma coisa muito importante, que a gente sempre ouve. Acho que eu vou fechar porque tem que falar ali outra coisa. Senão eu vou falar mais. A gente ouve muita coisa. Meu filho é meu sangue. Você não é meu sangue. Já vi muito isso. Mulher falar, marido falar. É muito feio. Marido não é família, mulher não é família. Biblicamente isso não está correto. Porque os dois se tornam uma só carne. Então você não é casado com seu marido, nem você é casado com seu filho, nem com sua filha. Você é casado com seu marido, você é uma só carne. Acabou as duas carnes. E uma só carne é o fato de unidade. Não tem mais papai e mamãe que é família. Eu sempre brinco, são familiares. Isso aí. Mas eu... Não sei, Márcia, se eu... Prazer em te conhecer hoje. Mas a gente precisa ter cuidado. De falar, Deus vai cuidar de tudo, mas a gente não toma as decisões certas. Isso aí. Bem, amados, esse bate-papo, ele é o início, né, do nosso mês aí da família, apesar da mensagem de domingo. Então, na próxima semana nós teremos o PG normalmente, né? E no final do mês, se não me engano, dia 25, né? Nós teremos o nosso segundo encontro. Aqui também será um PG off. Então, é o fechamento aí desse período de PGs, e a gente vai ter uma segunda rodada, né? A gente vai tocar em outros pontos da vida do casal, e mais uma outra oportunidade, se a gente conseguir regrar ali o tempo, a gente consegue abrir para mais perguntas, que eu sei que tem muita curiosidade aí do pessoal em relação a... Eu acho, Bruno, que talvez, né? Porque o sonho eram 4, mas a gente só vai fazer 2. Se você tiver algum tema que você deseje que a gente aborde, passa para o Bruno. Sim. Porque a gente consegue talvez fazer alguma coisa ou depois criar outro, né? E eu quero aproveitar a oportunidade, gente. Rede Eventos, né? Fez a Mission Trip. E Rede Eventos hoje criou esse cenário maneiro, né, gente? Dá uma salva de palmas aí para Rede Eventos, né? Tá muito fraca, gente, essa... É muito legal, né? Tá um carinho muito grande, e isso vai para o ar, né? Só vai ser editado pelo Augusto, né? Ele trouxe equipamentos aí caríssimos, porque nós queremos abençoar a cidade, não apenas a nossa região. E eu digo para você que domingo foi algo muito legal, porque durante a semana eu recebi muito feedback da mensagem que foi pregada. E eu fiquei até assustado, porque foi uma mensagem introdutória, né? Eu não expus o texto como deveria, foi introdutória, mas foi muito legal, de pessoas não cristãs de fora da cidade me mandando mensagem falando assim: olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, louvado seja Deus por isso. Mas Rede Eventos fez esse trabalho aí fantástico. Essa mulher estava quase morrendo, e eu também hoje à tarde, né? Não é fácil dar cara, mas a gente espera que Deus abençoe a vocês. Não posso falar, senão Pode. vai dar 1 hora, né? Vai sair um beijinho. É no último episódio. Gente, foi muito bom, né? Eu falei pra ele, meu Deus, será que eu vou lembrar de tanta coisa que eu já passei já há tanto tempo? E a gente lembra mesmo. Mas foi muito bom, muitas experiências que a gente passou, e Deus seja louvado que eu tô com meus 2 filhotes, meu marido, tudo que eu já passei, e glorifico o nome do Senhor, que Ele também nos chamou, a netinha, Arielzinha. Então, eu tenho muito que glorificar o Senhor, que eu não imaginava como Deus ia me usar, e Deus está usando. E glórias ao Senhor por isso, porque o Senhor capacita. O Senhor, Ele restaura a nossa força, Ele restaura tudo que tem direito. E a gente jamais pensa que Ele vai restaurar, e Ele restaura. E eu glorifico demais o Senhor é muito maravilhoso, meu Deus. Tá bom? E você de casa, muito obrigado por ter nos assistido. Se quiser, vai aparecer aí o número da igreja, né? O número de zap, de WhatsApp.
você pode mandar para a equipe manda meu número de celular para você, a gente está aqui para servir, né? Eu e Rosilene. E vocês aqui, a gente espera que vocês sejam abençoados, né? Obrigado pela participação. E esse evento está sendo patrocinado pela Igreja Presbiteriana Rede, né? Em parceria com a Associação Civil Rede. Hoje nós conseguimos nosso alvará de funcionamento, né? E também pela Gerar Produções, que é uma empresa que o Augusto comanda, e você pode apoiar no Instagram, né, Augusto? Tem lá a página. O Augusto tem feito aí um serviço muito maravilhoso. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos juntos, porque a família é um projeto de Jesus. E o diabo não vai levar vantagem quanto a isso. A gente está junto nisso aí.